Fala macacada, professor Rafael Marques, mais uma vez na área. Dessa vez, moçada, vamos chegando ao último, desses vídeos relacionados aos ácidos nucleicos de uma forma geral. E agora a gente vai falar um pouco sobre o ácido ribonucleico, que é o nosso querido RNA, e os mecanismos de tradução, tá? Então, primeira coisite aqui, ó, pra gente lembrar, tchutchucos, uma diferenciação aqui entre RNA e DNA. Lembrando que o DNA, as bases, adenina, citosina, guanina e timina. A pentose é a desoxirribose. E DNA é bicatenário, tem duas fitas. RNA, ACGU, então troca aqui, ó, timina por uracila. A pentose é a ribose e o RNA é monocatenário, no sentido de que ele só tem uma fita nas células, tá? Aqui é a representação dos vários tipos de RNAs que a gente tem na natureza: RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico. Vamos falar um pouco mais sobre cada um deles, tá? Primeiro, sobre o RNA mensageiro, ele vai ser o produto da transcrição que será traduzido a nível ribossomal. Em outras palavras, o RNA mensageiro é aquele que vai trazer informação para que a proteína seja construída nos ribossomos por meio de um fenômeno conhecido como tradução, tá? Segundo, você tem RNA ribossômico, que faz parte da estrutura do ribossomo, né? Por isso que o ribossomo se chama ribossomo, porque ele é feito de ácido ribonucleico, né? Faz sentido agora, né, moçada? RNA ribossômico, então ele vai se apresentar com função enzimática. Para construir uma proteína, fofinha, você tem que pegar um aminoácido e ligar no outro. Essa ligação se chama ligação peptídica e ela não é fácil de fazer porque os aminoácidos eles são moléculas orgânicas estáveis. Então, para você fazer elas reagir, primeiro você tem que desestabilizar. Para desestabilizar um aminoácido, você precisa de uma enzima para que essa reação, portanto, ocorra de forma muito mais acelerada, tá? No caso, o ribossomo vai fazer às vezes de uma enzima, né? O RNA ribossômico ele não é uma enzima, mas ele de repente tem função enzimática, por isso chamaremos de ribosima, tá? RNA transportador é aquele que vai transportar os aminoácidos para o ribossomo no momento da tradução. Então, uma coisa legal sobre o RNA transportador é que ele se apresenta com um trevo, de 4 folhas. A gente vai representar melhor essa imagem, Então, um trevo lá de 4 folhas, 4 pontas. Uma dessas pontas é essa alça aqui, ó, conhecida como alça aceptora ou extremidade livre, É aqui onde o aminoácido se associa para que você tenha o transporte do RNA até o ribossomo, Sempre a sequência CCA, tá? A outra alça importante é conhecida como alça do anticódon, Ele vai apresentar 3 bases variáveis. E dependendo dessas bases que existirem no anticódon, um aminoácido específico será transportado na outra extremidade. Então, anticódons diferentes, você vai ter aminoácidos diferentes associados ao RNA transportador, A gente vai conseguir entender melhor à medida que a gente for avançando, tá? Então, agora falando sobre a síntese proteica, no caso, a tradução do RNA mensageiro, primeira coisa que a gente precisa saber, assim, imprescindível, é o nosso querido código genético. O que significa, o que ele faz da vida, Código genético, moçada, ele não é algo concreto, o código genético é algo abstrato e ele basicamente representa uma relação, entre bases nitrogenadas que existem no material genético e os aminoácidos do peptídeo, Então, tiquinhos, quando a gente tem uma trinca de base do DNA, um trio de bases lá no gene, lá no DNA, a gente vai chamar isso de codinome. Quando você pega uma trinca de bases no RNA mensageiro, por exemplo, chama isso de códon. E, fofuchos, a cada códon você tem um aminoácido. Então, essa relação que existe entre os códons, a trinca de bases e os aminoácidos, a gente vai chamar isso de código genético. Trinca de bases diferentes determinam aminoácidos diferentes. Antes da gente passar para frente, conhecer aquela famosa tabela do código genético,
eu acho que é fundamental a gente conhecer as diferenças entre código genético e material genético. Vamos primeiro aqui, para o material genético. Rafa, o que é um material genético? Material genético é o nosso gene, é o nosso DNA, é o nosso cromossomo. Material genético varia de um indivíduo para outro, ele muda sempre de um indivíduo para outro, obviamente com exceção dos clones, e que o material genético pode ser alterado por mutações, pode ser alterado por crossing over, por engenharia genética. Então, o material genético é a molécula do DNA, Quando eu vou para o código genético, estava comentando com vossa fofuchice há pouco tempo que o código não é algo palpável, O código é apenas uma relação entre os códons, as trincas de bases e os aminoácidos, tá? Código genético é universal, ele não muda, É o mesmo para todos os seres vivos, claro, né, moçada? Com coisa de 16 exceções entre cerca de 1,5 milhões de espécies, E por fim, código genético não pode ser alterado. Cuidado com aquelas alternativas que falam assim, não, porque fulano de tal sofreu uma mutação no código genético. Isso é só querendo pegar bobão. Código genético não muda, o que muda é o material genético. Muito cuidado com isso, tá? Bom, seguindo o bate-papo, a gente vai comentar que existem cerca de 64 códigos, 64 fucking códigos, e que esses 64 códigos codificam 20 aminoácidos. Então a gente acaba percebendo que o número de códigos é maior do que o número de aminoácidos, No final das contas, a consequência disso é que o código genético é degenerado ou redundante. Rafa, o que isso significa? Significa que um códon define um aminoácido, tipo o UU define fenilalanina, porém, mais de um código define o mesmo aminoácido, Você pode ter de 1 a 6 códons, chamados de códons sinônimos, Vamos dar uma olhada aqui nessa tabelinha. Veja, fenilalanina é determinada por UU, mas também é determinada por UC. Então, o UU é sinônimo de UC. O UA, isoleucina. O UG, isoleucina também. Essa tabela foi feita para ser consultada sempre que você precisar. Você vai ter ela na sua prova e o professor vai ter que disponibilizar isso lá. O elaborador da questão vai ter que disponibilizar essa tabela caso você precise fazer a sua leitura, tá? Então, geralmente, apenas a terceira base varia. Não sei se você percebeu aqui, deixa eu pegar um código sinônimos aqui para nós. Lá, moçada, que legal. Código sinônimo: CCU, CCC, CCA, CCG. Opa, tudo sinônimo, Rafa, tudo sinônimo. ACU, ACC, ACA, ACG. Tudo sinônimo, Rafa, tudo sinônimo. O que muda é a última base. A terceira base, basicamente, é o que muda de um sinônimo para outro, E aí, o interessante disso, moçada, é que existem determinadas mutações que são consideradas mutações silenciosas. O que seria uma mutação silenciosa? Mutação silenciosa é uma mutação que altera um código para um código sinônimo. Ou seja, tu não vai ter alteração do peptídeo, tu não vai ter alteração da proteína, porque basicamente o mesmo aminoácido vai ser introduzido naquela região. Então você tem 3 bases. Se ocorrer uma mutação na terceira, provavelmente será uma mutação silenciosa. Então a gente vai dizer que mais ou menos 1/3 das mutações são silenciosas, o que é bom, moçada? Porque você reduz os efeitos negativos que as mutações poderiam ter sobre o nosso organismo, valeu? Fica ligado nessa, mutações silenciosas, Bom, em relação ao mecanismo de síntese proteica, você tem algumas exigências para que isso ocorra. Uma das exigências é ter aminoácidos ligados ao RNA transportador. Quando isso acontecer, você vai chamar de aminoacil RNAT, é quando o aminoácido se liga ao RNA transportador. Depois você vai precisar de um RNA mensageiro e vai precisar de ribossomos. Vamos aproveitar que a gente já está aqui mesmo? Vamos comentar um pouco mais sobre como os ribossomos se organizam.
Então a gente consegue ver aqui a imagem de um ribossomo, a gente consegue ver o RNA transportador, o RNA mensageiro, mas eu quero pegar agora só o ribossomo na brincadeira. Primeiro que os ribossomos todos são originados no nucleolo, a região do núcleo responsável pela formação dessas subunidades. Quimicamente, a gente comenta que ele apresenta uma composição de 50% de RNA ribossômico, 50% de proteínas, né, que estão associados, formando lá esses complexos. Basicamente apresentam duas subunidades ligadas pelo magnésio, uma subunidade maior, subunidade menor, e elas se ligam por um magnésio, né? Por isso que o magnésio é importante lá no funcionamento das nossas células, né? A subunidade menor, ela vai ser essa aqui, vai ser apenas um sítio de ligação com o RNA mensageiro. Veja que o RNA mensageiro meio que está deitado, né, na subunidade menor. Enquanto que, moçada, a subunidade maior vai apresentar essas três regiões aqui. Eu acho que a gente podia comentar um pouco mais sobre elas. Na região A, é chamado de sítio A, é o sítio de entrada do RNA transportador trazendo o aminoácido. O número 2, o segundo sítio, é o sítio P. É aqui que ocorre a ligação peptídica. E em E, você tem o sítio E de saída, né? Sítio de exit. Aqui quem vai sair é o RNA transportador, ele deixa o aminoácido que estará ligado a outros aminoácidos para que a proteína possa, dessa forma, ser construída, tá? Aqui eu tenho um gifzinho, uma animação bem legal. Repare aqui no nosso RNA mensageiro, repare nas bases nitrogenadas. Repare você também, moçada, no RNA, no ribossomo, na verdade, né? Que está caminhando sobre o RNA mensageiro. E repare você também nos RNAs transportadores. Olha só o RNA transportador aqui, ó, chegou, ligou. O G trouxe o aminoácido metionina. Segundo o transportador, GUU trouxe valina. A AGU trouxe um aminoácido que aqui não está dando para ler. Você pega lá a lisina. CGUA, você já tem um outro aminoácido, arginina, e veja que para cada código você tem um aminoácido diferente até que eu chego no stop codon, que é o códon de finalização, tá? Última coisa que eu quero que você repare é que o RNA que está aí na posição A passa para a posição P, chegou mais um na posição A e vai rolar a ligação peptídica, mais um na posição A, ligação peptídica, mais um na posição A, ligação peptídica. E assim vai se sucedendo até o final. Chegou mais um, ligou. Mais um aqui, ó, na posição A, ligou. Tá? Por último, quero que você perceba o que acontece com o RNA transportador quando eu chego no sítio E. Quando eu chego no sítio E, olha só, estava em A, passou para P. Aí chegou mais um. Quem estava em P passou para E. E E se destaca, né? É o sítio de saída. Então chegou em E, destacou o transportador. Chegou em E, destacou o transportador. Chegou em E de novo, destacou o transportador mais uma vez, e dessa forma a proteína vai ser construída aminoácido por aminoácido. Lembre que o número de códons será igual ao número de aminoácidos, porque cada códon decodifica um aminoácido específico. Aqui uma outra imagem um pouco mais simples. AUG chegou metionina, CAC chegou histidina, CCA chegou prolina, CAA chegou glicina. E aí o stop codon, parou a brincadeira, tá aqui a proteína construída. Valeu, moçada! Então, uma visão geral aí da síntese proteica. Primeiro você vai ter a transcrição, forma o pré-RNA mensageiro. Ele vai ser processado pelo splicing. Do splicing você forma um RNA mensageiro, agora finalmente o RNA mensageiro vem para o citoplasma e vai ser traduzido. Rafa, para traduzir eu preciso do transportador. Maravilhoso, então tu vai ter o RNA transportador na brincadeira, que vai ser sintetizado e vai se ligar com os aminoácidos, né? Aminoacil RNA-T. Aqui eu tenho um RNA ribossômico que vai ser formado em vários fragmentos, vai se associar com proteínas, formam-se as subunidades ribossomais e agora você tem ribossomo, RNA transportador, RNA mensageiro e a síntese de proteína pode acontecer numa boa. Falou, moçada? Espero que você tenha gostado. Essa foi a última das aulas que falam sobre ácidos nucleicos. Agora, por que não fazer lá sua bateria de exercícios? Falou, moçada? Um grande abraço e até a próxima. Falou!